Olá, meus queridos. Olha quem está aqui de volta. Professor Roque, né? O famoso Veja Bem. Vamos falar agora a respeito do nosso quarto tópico de construção 1, que é a parte de cobertura. Cobertura, como o nome está dizendo, é alguma coisa que está cobrindo alguma coisa. Não levando para o lado da veterinária, que no lado da veterinária, cobertura é uma outra coisa, Aí tem a ver com a fecundação. Bom, gente, então, como o nome está dizendo, então, cobertura é a parte que vai proteger a minha construção dos intempéries, do sol, da chuva, dos ventos, beleza? Nós temos, a minha cobertura, ela deve atender às seguintes necessidades. Primeiro, necessidades utilitárias, A minha cobertura ela pode ser para impermeabilizar, uma cobertura que tenha leveza, que não faça muito peso na minha estrutura, funções de isolamento térmico, isolamento acústico. Então, a minha cobertura deve atender essas funções utilitárias. Ela também deve atender às funções estéticas, isto é, a minha cobertura, elas têm que estar em harmonia com a minha arquitetura. Já pensou você construir uma casa estilo barroco e colocar telha de fibrocimento? Não tem nada a ver. Não é isso? Você está fugindo, de toda a harmonia com a arquitetura. Ela também tem que ter funções econômicas, Eu tenho que fazer aquele famoso levantamento custo-benefício. Não é isso? Eu tenho que ver também uma questão de durabilidade. Eu devo escolher um tipo de material para a minha cobertura que tenha durabilidade. Não é isso? E também que seja um material que tenha um preço acessível, que não seja nada muito caro. Bom, quanto à cobertura, nós temos para fazer a cobertura diversos tipos de materiais. Antigamente, lá na época lá que nós tínhamos lá aqueles fortes, aquelas fortalezas, lá o pessoal usava muito material mineral para fazer o telhado, isto é, usava pedra, ardósia, laminava a pedra e fazia a cobertura de pedra, então aquela cobertura mineral. Depois se passou a utilizar o vegetal rústico, o famoso sapê. Hoje em dia o pessoal usa sapê quando tu quer fazer assim, tipo um barzinho assim mais transado, um barzinho à beira da praia, não é isso? Ou tu quer fazer assim uma sede campestre, que é daquele ar rural. Aí você faz aquelas coberturas utilizando o vegetal, fazendo com sapê. Nós temos o vegetal manufaturado, aí nós chamamos a tabuinha, é tipo uma madeirazinha serrada, tal, para você fazer a sua cobertura. Aí já é um vegetal, a gente chama de vegetal manufaturado. Nós temos as membranas plásticas. O americano usa muito isso. Inclusive ele usa a madeira, as tabuinhas, e por cima dela coloca uma manta plástica e depois impermeabiliza essa manta. Muitas casas americanas usam esse tipo de cobertura, em vez de estar utilizando telhas. Tá? Nós temos as malhas metálicas. E faltou o acento aqui no metálica, Eu dei uma aqui agora de Mobral, Faltou o acentozinho aqui nas metálicas. Então nós temos as membranas metálicas, que são estruturas metálicas com telhas, transparentes, translúcidas. Também podem ser utilizadas. Bom, o tipo de cobertura mais conhecido de todos, não é isso? São os telhados. Os telhados, eles possuem uma estrutura, que nós chamamos de tesouras, Essas estruturas, aí eu tenho diversos elementos, Nós temos os caibros, temos as ripas, os pontaletes, o asno e outros elementos. É isso? Então, lá no nosso material de consulta, você tem lá o desenho de uma tesoura com todos esses elementos, entendeu? Nomeados, para você saber que elemento pertence à tua cobertura. Isso aqui é o asno, isso aqui é o caibro, isso aqui é a ripa. Então ali
vem explicando isso melhor para vocês. Bom, fora isso, o telhado, ele tem as suas caídas, né? As suas, onde assim, as suas inclinações, não é isso? Que nós chamamos de águas, tá? Então, o meu telhado, ele pode ter só uma descida, né? Só um caimento, nós chamamos de uma água. Inclusive, né, na arquitetura, as construções feitas com o telhado, utilizando só uma água, o pessoal tem uma mania de chamar, né, o costume de chamar de meia água. Ah, vou fazer uma meia água. Né? É uma construção que o telhado só tem uma descida, né, uma caída. Então nós dizemos que aquele tipo de construção é uma meia água. Na verdade não é uma meia água, é um telhado com uma água. Podem ter 2 águas, 3, 4 ou águas múltiplas, né? Diversas águas, depende muito da parte arquitetônica. Bom, o telhado, ele recebe, né? Ele vai receber as telhas. Nós temos diversos tipos de telhas, tá? Nós temos aquelas tradicionais, aquelas mais antigas, né? Que é chamada de telha francesa, tá? Nós temos, né, as telhas chamadas de capa-canal, duplana, todas essas são cerâmicas, né? São feitas com materiais cerâmicos, tá? Tanto a francesa, como a capa-canal, como a duplana, elas são feitas, tá, de material cerâmico. Mas eu posso ter telhas feitas com fibrocimento, tá? Então tem as telhas de fibrocimento, então tem lá as onduladas, né? As canalete 90, canalete 45. Então temos lá diversos tipos de telhas que utilizam o fibrocimento. Fora do fibrocimento, eu tenho também telhas de vidro. Não é isso? Eu tenho telha de vidro também, pode ser utilizada. Eu tenho telha feita com policarbonato, que é um material semelhante ao vidro, né? Que pode inclusive substituir o vidro, poder ter o quê? Um peso bem menor do que o vidro. E tem até uma resistência maior do que o vidro, né? Porque o vidro, se tacou pedra, está quebrando, né? O telhado. Já o policarbonato, ele é muito mais resistente e bem mais leve, tá? Eu tenho telha de zinco, né? Eu tenho telhas de alumínio, né? Aquelas telhas trapezoidal feitas de alumínio. Então eu posso ter telha de diversos materiais. E a estrutura do telhado, ela também pode, em vez de ela ser feita com madeira, ela também pode ser feita com material metálico. O grande problema de você utilizar o metal na estrutura do telhado é você fazer o quê? Um bom tratamento anticorrosivo, tá? Isso é muito importante. E uma coisa também muito importante é a fixação de todo o material do telhado, principalmente em edificações que têm um pé direito, né? O pé direito é a parte mais interna, vamos chamar de gabarito, né? Gabarito é a altura, né, que pode ter uma edificação, né? Nós chamamos de gabarito, né? Em cada região tem uma altura máxima que você pode botar para uma construção. Então, ainda mais em locais que você tem uma construção com um gabarito bem alto, né? Você tem uma construção bem alta por causa da ação do vento, né? Se você não tiver a sua cobertura bem fixada, né? O vento pode arrastar. Pode ver aí que ultimamente aí nós tivemos aí ventos aqui no Rio de Janeiro, tá? Que chegaram aí a 108 km por hora. Mais um pouquinho era um furacão. Faltou pouco para ser considerado um furacão. Tá ok, meus queridos? Com isso, então, eu encerro o nosso 4º tópico de construção 1. Tá? E no nosso material de consulta você tem tudo isso que eu falei com vocês muito mais detalhado. Tá ok, meus queridos? Um abraço.